Sejam bem-vindos a mais um encontro com a Central do Enem. Eu sou Roseli Bittencourt e a aula de hoje é sobre regra de 3 simples e composta. Então, a regra de 3 é uma técnica ou uma ferramenta utilizada para resolver problemas que envolvem proporcionalidade. Esses problemas podem ser de física, química, matemática. E para que você perceba essa proporcionalidade, é importante, então, observar se essas grandezas serão diretamente ou inversamente proporcionais. Quando duas grandezas, então, são diretamente proporcionais, vamos ver uma situação-problema para ficar melhor a explicação. Olha, se 1 quilo de tomate na feira custa R$ 4,00, ao duplicar essa quantidade, então ao comprar 2 quilos, obviamente o preço também será duplicado, então eu vou pagar R$ 8,00. Ao comprar 3 quilos de tomate, esse preço triplica, ao invés de R$ 4,00 eu vou ter que pagar 12. Você observando a tabela, visualiza que a massa e o preço são grandezas que, quando confrontadas, quando comparadas, são diretamente proporcionais. Por quê? Porque aumentando a quantidade comprada em quilo, o preço também aumenta em reais, mas aumenta, turma, não é apenas aumentar, aumenta na mesma proporção. Duplicando a quantidade, duplica o preço, triplicando a quantidade, triplica o preço e assim por diante. Agora observe esse segundo exemplo, que vai envolver grandezas inversamente proporcionais. Observe a relação entre a vazão e o tempo necessário para encher esses baldes. No primeiro balde, eu tenho 1 litro de água que cai a cada minuto. Para encher esse balde, então, eu vou demorar 24 minutos. No segundo, eu aumentei a vazão de água. Ao invés de 1 litro, agora nós temos 2 litros a cada minuto. Então, se eu estou aumentando a quantidade de água que cai, o que vai acontecer com esse tempo? Muito bem, esse tempo vai diminuir. Mas vai diminuir quanto? Vai diminuir na razão inversa. Ao duplicar a vazão de água, 2 litros a cada minuto, o que acontece com o tempo para enchê-lo? Diminui na razão da metade. E se aumentarmos a vazão de água para 3 litros a cada minuto, o que acontece com o tempo? Se reduz ao inverso, a terça parte. Então, a regra de 3 simples é um processo que nós vamos usar, uma técnica que nós vamos usar para resolver problemas que envolvem duas grandezas, apenas duas. E o nome se dá porque nós teremos 3 informações e vamos descobrir a quarta. Agora, se você quer aprender essa técnica, eu coloquei aqui 3 passos para nós seguirmos, tá? A primeira é você construir uma tabela e agrupar em colunas as grandezas da mesma espécie. Ao fazer esse passo, nós vamos para o segundo, que é identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. E para finalizar, basta que você escreva a proporção e resolva a equação. Questão do Enem. Muitas medidas podem ser tomadas em nossas casas visando a utilização racional de energia elétrica. Isso deve ser uma atitude diária de cidadania. Uma delas pode ser a redução do tempo de banho. Um chuveiro com potência 4.800 watts consome 4,8 kW por hora. Uma pessoa que toma 2 banhos diariamente, de 10 minutos cada, consumirá em 7 dias quantos quilowatts? Muito bem, então como está no problema comparando duas grandezas, nós vamos utilizar para resolver a regra de 3. Então nós vamos fazer o primeiro passo, que é anotar os dados em uma tabela. Então nós temos o consumo, que está em quilowatts, e o tempo. O tempo eu vou escrever em minutos. E aí, ao usar o chuveiro por 1 hora, ou seja, 60 minutos, o consumo é de 4,8 kW. Se uma pessoa toma 2 banhos ao dia de 10 minutos, então 2 vezes 10 dá 20 minutos, e faz isso durante uma semana, então 7 dias, 20 vezes 7, 140.
Então, ao usar o chuveiro por 140 minutos, qual será o consumo? Se eu não sei, vou chamar de X, uma incógnita. Fizemos o primeiro passo, que é anotar as informações, organizar essas informações numa tabela. O segundo agora é perguntar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. E agora, queridos, nesse momento, nós vamos usar, para dizer se essas grandezas são diretas ou inversas, nós vamos usar um sistema de setas. Olha, essas setas é só para nós compararmos essas grandezas. Então, nós vamos combinar que onde tem incógnita, porque eu analiso dessa coluna para as demais, nós vamos colocar uma seta. O sentido é você que decide. Pode ser para cima ou para baixo. Se nós quisermos, pode ser para baixo no sentido da primeira seta? Pode. Aí eu vou comparar. De 60 para 140, de 60 minutos para 140, houve um aumento, né? E de 4,8 para X, será que esse valor vai aumentar ou diminuir? Então, quanto maior é o tempo, maior também é o consumo de energia. Portanto, à medida que aumenta o tempo de banho, aumenta o consumo. Essas duas grandezas aumentam juntas. Então, eu vou colocar as setas no mesmo sentido para indicar que elas são diretamente proporcionais. Elas podem aumentar ou diminuir juntas, que nesse caso serão diretamente proporcionais. E o terceiro passo, então, é escrever a proporção. Como eu escrevo? Como se fosse, à medida que eu estou olhando aqui, como se fosse uma fotografia. Então, 4,8 está para X, assim como 60 está para 140. Posso aplicar a propriedade fundamental multiplicando os meios pelos extremos. Então, 60 vezes x igual a 4,8 vezes 140. 60 vezes x é 60x igual 4,8 vezes 140 dá 672. E o 60 que está multiplicando, passa dividindo. Então, vou ter x igual a 672 dividido por 60. Essa divisão nos dá 11,2. O que? Quilowatts. Então, esse é o consumo ao usar o chuveiro num tempo de 140 minutos. Alternativa D. Se no problema nós tivermos mais de duas grandezas variando, então nós teremos uma regra de 3 composta. Se uma grandeza é proporcional a outras grandezas, então ela é proporcional ao produto dessas outras grandezas. A nossa segunda questão do Enem diz que uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas quando o reservatório está cheio. Esta indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas, quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos já existentes. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a... Para essa segunda situação, nós temos que grandezas variando. Então, você vai fazendo a leitura do problema e anotando os dados, tá? Nós vamos ter o reservatório com a sua capacidade. Então, essa capacidade aqui ela está em metros cúbicos. A segunda grandeza que nós vamos ter variando é o número de ralos. E a terceira grandeza é o tempo, em horas. E aí, ao fazer a leitura, nós vamos perceber que um reservatório com a capacidade de 900 metros cúbicos precisa de 6 ralos para escoar toda essa água em 6 horas. Agora, se nós tivermos um reservatório menor, com uma capacidade de 500 metros cúbicos, e está escoando toda a água em 4 horas, qual é o número de ralos necessário? Não conheço, vou chamar de X.
Então, fizemos a primeira etapa, que é anotar as informações em colunas, de acordo com as grandezas de mesma espécie. E a segunda é verificar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Mas veja que eu faço essa comparação entre duas apenas. Então, eu vou comparar da que tem a incógnita para com as demais, tá? Veja, e aí eu imagino que a outra grandeza ela está constante, ela não está variando. Então, se para escoar um reservatório com 6 ralos eu levo 6 horas, se eu estou escoando esse reservatório, se a água está levando menos tempo, está levando só 4 horas para escoar, o que aconteceu com esse número de ralos? Ora, se está demorando menos tempo é porque tem mais ralos, concordam? Então, diminuindo o tempo, o número de ralos está aumentando. Portanto, essas grandezas são inversamente. Eu vou colocar setinha em sentido contrário. Vou comparar agora a capacidade e o número de ralos, porque sempre quem tem incógnita para com a demais, e vou imaginar que o tempo está constante. Então, se com essa capacidade de 900 metros cúbicos é necessário 6 ralos para escoar toda a água, com uma capacidade menor, 600 metros cúbicos, eu vou precisar de quê? De menos ralos. Então, diminuindo a capacidade, diminui o número de ralos. Se elas diminuem ao mesmo tempo, na mesma razão, elas são diretamente proporcionais. As setinhas no mesmo sentido. E o nosso terceiro passo, então, é escrever essa proporção. Veja que quando nós tivermos mais de duas grandezas variando, a razão entre as grandezas que possuem a incógnita, 6 está para x, é igual ao produto das demais. Então, 900 para 500. Opa, muita atenção agora. Se ela está em sentido contrário, é inversamente proporcional, então eu vou inverter a segunda razão, 4 para 6, e aí então resolvo primeiro esse produto. 6 está para x, assim como posso simplificar e dividir por 100 ambos os termos, então eu vou ter 9 para 5 e 4 para 6. Como nós temos um produto, então eu vou multiplicar numerador e denominador. Então, 6 está para x, 4 vezes 9, 36, 5 vezes 6, 30, e aplicar a propriedade fundamental, multiplicando os meios pelos extremos. Então, 36 vezes x, 6 vezes 30. 36 vezes x dá 180, e 180 dividido para 36 nos dá uma divisão exata igual a 5. Então, são necessários 5 ralos. Resolva umas questões que você ganhará tempo de prova e experiência. E eu me despeço por aqui. Até a próxima!